sei que esse encontro de hoje é um tanto quanto específico e, pelas informações que eu tenho, a maioria de vocês não é professor de história e certamente não tem interesse singular com o problema do cinema e do ensino de história, certo? Não, ninguém vai dizer certo. Mas, de qualquer modo, eu tenho certeza que ter o ensino de história e cinema é de interesse geral, tanto para o professor de matemática quanto para o professor de português, de ciências, física, química, quanto também aqueles que não são professores. Mas, de qualquer modo, pensando nisso, eu pensei nisso essa semana, e eu preocupado, até conversei com as meninas, com a Cher, com a Cara. Cara, agora que eu me dei conta, o meu tema é um tema interno direcionado ao ensino de história. Aí ela, não, mas tem 9 professores de história. Tem um professor de história hoje? 2, 3, 4. Tem 9 professores, pô, mas são 60 que têm participado e tal. Aí eu fiquei um tanto quanto preocupado. E aí eu organizei essa conversa que nós teremos hoje até meio-dia, meio-dia e meio, um pouco, assim, a questão específica do ensino de história, mas do mesmo modo procurando discutir questões gerais em termos de ensino, de educação, de cinema e etc. e tal. Tentei fazer assim, não sei como é que ficou e tal, mas deve ter ficado bem bom. Deve ter ficado maravilhoso. Bueno, nos últimos tempos, no campo da história, nós temos tido uma preocupação bastante significativa com a expressividade. E eu tenho a impressão que a expressividade é um problema não apenas da história, mas também da escola em geral. Então, a introdução que eu queria tratar com vocês é o problema da expressividade. Como é que o professor de história ou professor de qualquer disciplina consegue dar conta de uma aula como se fosse alguém que estivesse tramando um enredo, construindo um drama, estabelecendo um modo absolutamente singular e original de contar uma determinada história. Então, o problema da expressividade é o problema que tem me incomodado nos últimos tempos. Já me incomodaram diversos problemas. O problema da metodologia, o problema da psicologia, ou seja, como é que o aluno aprende, como é que o aluno não aprende. O problema da disciplina me incomodou por muitos anos, hoje em dia não me incomoda mais, não dou mais aula de ensino médio, fundamental. Me incomoda um pouquinho porque os alunos que vão se formar em professor de história, eles precisam dar aula na escola básica, fazer estágio e tal. Então, por exemplo, esse semestre eles dão aula no ensino fundamental. É o semestre mais penoso. É penoso para mim e é penoso para eles. Eu creio que mais para mim do que para eles, porque eu tenho que ir observá-los e aí eu entro em aula e fico lá quietinho, no canto, e os alunos, enfim, com aquele comportamento maravilhoso que vocês conhecem. E o coitado do guri, porque são meninos, são muito meninos, são muito mais meninos do que vocês, que eu estou vendo, também são meninos e meninas. Mas eles são muito pequenininhos hoje em dia. Eles chegam com 19 anos para fazer estágio. Porque esse estágio, no meu tempo, a gente fazia estágio no último semestre do curso, então a gente já era burro velho, como se diz. E além do mais, nós éramos um pouco mais velhos ao entrar na universidade. Eu estava com 20 anos, eu entrei com 21 para 22. Hoje em dia eles entram com 17 anos. Aí com 19 anos estão fazendo estágio. Aí chegam lá diante daquela turma de 5ª série, de 6ª série, de 7ª série, e aí a coisa complica. E eu sofro bastante. Eu, como venho de uma tradição extremamente autoritária, eu sempre fui muito autoritário como professor, e me regozijo disso bastante, sempre consegui dar aula, evidentemente.
dei boas aulas, sendo bastante autoritário, como sempre fui. E depois a gente conversa sobre isso, se vocês quiserem. Mas aí eu chego na aula assim, primeiro eu chego na porta e ele fica esperando na porta, porque eu sei que eu vou sofrer. Então eu tento minimizar ao máximo o sofrimento. Então eu fico na porta, eles vêm entrando, eu fico dando um espaço pequeno. Então eles têm que passar, e eu ali, e eles vão passando. E aí já ficam olhando aquela pessoa diferente ali. Vão sentando. E na maioria dos casos eles ficam quietos, porque criança ainda tem medo, é o bom disso, né? Criança ainda tem medo. Alguns já não tem mais medo. Então eles ficam quietinhos, pelo menos enquanto eu estou ali na maioria das vezes. E isso é um certo descanso, mas ao mesmo tempo é uma tensão constante, porque é muito complicado. Não sei se algum de vocês já observou estágio alguma vez, ou vai observar e tal, e vocês vão ver que é uma situação bem delicada. Tu vê uma pessoa que está ali enlouquecidamente organizando uma aula para dar, e ninguém escuta ele, ou ficam fazendo gracinhas com ele, ou aquela coisa toda. Bueno. E eu lembro que no meu tempo começou aquela história de que nós não podíamos punir aluno e tal. Eu fui muito romântico nesse sentido no início, fiquei de plano romântico. Os outros 19 mudou tudo. Enfim. Bom, mas tudo isso para dizer que essa era uma preocupação, essa foi uma preocupação. Não é que ela não continue sendo, ela continua sendo, sem dúvida nenhuma. Tivemos preocupação também com metodologias, enfim, se vamos usar filmes, se vamos usar aula expositiva dialogada, todo mundo lembra da aula expositiva dialogada, e trabalhos em grupo e coisa e tal. E tudo isso me preocupou nesse longo período que eu me dediquei a estudar o ensino de história e questões de educação em geral. E nos últimos tempos tem me preocupado a expressividade, ou a narrativa. E essa preocupação está ligada a um certo cansaço que eu tive, ou que me abateu, no que concerne a dar conta dessas problemáticas tradicionais extremamente importantes, que devem continuar a preocupar as pessoas, não há dúvida, que são os problemas metodológicos, disciplinares e de conhecimento do indivíduo, etc. E pensei na expressividade. E eu já vou dizer o que é isso para poder entrar na questão do cinema. Eu só quero dar uma pista antes de qualquer coisa. Se o problema é a narrativa, então, e se o problema é a narrativa do professor, então nós precisamos pensar que há outras estratégias narrativas que existem na nossa sociedade que podem contribuir de algum modo para a construção da narrativa do professor. E uma dessas formas narrativas é o cinema. Então, é por esse ângulo que eu quero pensar hoje de manhã essas questões com vocês. Bueno, mas por que me importa a expressividade e a narrativa? A área da educação é uma área de labutas, de queixas constantes. Sala de professores é um lugar de perpétua queixa. Não devia ser um lugar de piada, lugar de chimarrão, lugar de cafezinho, lugar de brincadeiras, lugar de, enfim, a gente sai da aula e tal, tenso, ou não muito tenso, mas enfim, envolvidos com as questões acadêmicas, e na sala dos professores deveria ser um lugar assim de... Tem professor chato que fica trabalhando na sala, não quer que ninguém pare. Tomara que vocês não sejam nenhum deles. Mas isso, enfim, isso a gente diz para ele ir para outra sala quieto, porque na hora do recreio é a nossa hora de... como é que se diz? Desopilar, não é isso? Acho que é. E... eu não lembro do que eu falei nessa dos professores. Não lembro, mas... o problema da expressividade é uma questão... Ah tá, eu lembrei. Porque na área da educação e sobretudo na sala dos professores a questão central é a queixa. Aluno não sabe escrever,
que joga a primeira pedra o professor que nunca disse que o seu aluno não sabe ler enunciado. O aluno não sabe ler enunciado. O aluno, aquele lá, está tendo coisinhas com aquele outro aluno. Professores mais homofóbicos ficam falando de alunos gays. Não nenhum de vocês, obviamente, mas isso acontece e certamente vocês já escutaram em algum lugar. E uma série de outras considerações acerca dos alunos que parecem tornar a sala de aula algo impossível de se dar conta. Que parece tornar a profissão de professor algo tão ruim que nenhum adolescente ou nenhum adulto jovem das novas gerações poderia querer ser professor. Além do que, isso tem construído uma autoimagem extremamente negativa do professor em relação a ele mesmo e a sua profissão, que se espalha pela sociedade inteira. E os estereótipos de professor que nós temos por aí são aqueles professores evidentemente infelizes, mal vestidos e assim por diante. Agora estou lembrando daquele filme horrível chamado Verônica. Viram aquele filme? Não vi, se não vi. Verônica com a Beltrão, né? Com o André Beltrão. Mas eu vou falar dele. Não vejam o filme, vejam. Mas é muito ruim. Mas tudo bem, não tem problema. Dá pra ver. Só para pensar essa questão professoral aí. Ela é uma liberal, individualista, acha que vai mudar o mundo sozinha e é representativa, portanto, de uma grande onda cultural dos últimos tempos de que os projetos coletivos são absolutamente inúteis. Bom, mas esse é um problema no final. Eu só queria levantar isso porque eu lembrei da Verônica. Então, os professores se preocupam com tantas coisas e colocam a culpa em tantos lugares, sobretudo no sistema, pelas agruras da sua profissão e pelos problemas da sua sala de aula, que a mim parece que tem uma variável de toda a gama de variáveis que existem e que trazem problemas, evidentemente, para a vida do professor em sala de aula. Exemplo dessas variáveis: inclusão. O Fernando, a gente vai falar disso no mês que vem, ou no outro mês. Inclusão é uma variável muito complicada. Inclusão tanto de alunos com necessidades educativas especiais, quanto de alunos em vulnerabilidade social. Porque se tem uma coisa que o Brasil conseguiu fazer, o Fernando vai dizer isso, eu sei, eu estou copiando dele. Se tem uma coisa que o Brasil conseguiu fazer, foi colocar as pessoas todas na escola. As crianças vão à escola. Com Bolsa Família ou sem Bolsa Família, muitas pessoas que não iam à escola hoje em dia vão. E isso é um problema gigantesco para nós. Porque nós temos que dar aulas para pessoas que nunca estiveram acostumados a ser alunos. Nós precisamos dar aula para pessoas que não têm perfil daquilo que nós achamos que deve ser um aluno. Talvez esteja na hora de nós acabarmos com os perfis e com os modelos de aluno. Porque qualquer modelo de aluno que nós temos esbarra numa realidade extremamente múltipla e incapaz de contemplar o nosso perfil ou o nosso modelo. Então é um problema muito sério. Aí você tem um aluno com síndrome de não sei o que, tem várias síndromes aí, tem muitas na escola. Como é que eu vou ensinar para esse cara? Como é que vai fazer a mesma prova dos outros? É um problema muito complicado. É uma variável. Uma outra variável é o salário, que é uma variável antiga, e que ainda continua a ser um problema. Uma outra variável são as condições estruturais da sala de aula, da escola e etc. e tal. Uma outra variável são os projetos que os secretários de educação inventam. E inventam para gastar dinheiro do Estado e para depois sucumbir e nada adiantar. Como o famoso Lições do Rio Grande. É do Rio Grande ou para é do Rio Grande? Que não saiu nem da casca, né? Ainda bem que não saiu. Né? Enfim. Mas tem uma variável
E há outras coisas, não sei, formação inicial, a escola, por exemplo, no curso de História, desde 90 e... não lembro a data, 2003, não lembro. Tanto a legislação que obriga o ensino de História da África e de História da Cultura brasileira, quanto a legislação que é colada, que obriga a história, o ensino da história indígena, ela esbarra num problema seríssimo da formação inicial. Qual é? Quem é professor de história sabe, nunca tiveram uma aula de história da África. Hoje em dia, talvez haja uma disciplina aqui e ali, opcional, no caso da URGS ainda, deverá se tornar obrigatória, de história da África. Então, como é que o cara vai dar aula de história da África? Esse é um problema. Esse é um outro problema. Mas e todos esses problemas são problemas que nós não temos como dar conta de modo individual. Nós não temos como lutar contra as políticas da Secretaria de Educação de modo individual. Temos? Não. É preciso uma vontade individual para construir uma luta coletiva. Então não depende apenas da nossa vontade. Resolver os problemas salariais, resolver os problemas estruturais, enfim, tudo isso implica uma ação que não é especificamente individual. Mas há um problema, há uma variável que nós podemos controlar. E para mim essa variável é aquela que não apenas mais nós podemos controlar, como também é aquela que mais pode fazer diferença no cotidiano da nossa sala de aula, que somos nós mesmos. É preciso pensar como os gregos, é preciso pensar como os romanos numa hora dessas, e pensar que a saída estratégica do mundo contemporâneo, quando nós não temos mais nem Deus e nem uma moral universal, como o cristianismo inventou na Idade Média e nos fez, obviamente, estabelecer limites do certo e do errado, do bom e do mal, até então, a saída estratégica somos nós mesmos. É a nossa capacidade de produzir-nos artisticamente, como um modo de conduta singular, uma ética, e com um jeito singular de fazer as coisas, uma estética. A carta grega e também romana é um ascese, um cuidado de si, uma preocupação constante conosco mesmo, que é alguma coisa que nós esquecemos no mundo contemporâneo, que é de elaborar práticas constantes para trabalhar sobre nós mesmos. Então, se o cara não sabe ler o enunciado do problema de matemática, a questão não é minha, a questão é do sistema, a questão é do professor da série anterior, a questão é da escola, e a questão é da própria metodologia do ensino de matemática. Eu jamais parei para me perguntar, puxa vida, até que ponto o meu papel como professor específico e singular deste tempo e deste lugar tem importância no modo como esse cara entende o enunciado das questões que ele entrega. A única variável que nós podemos controlar somos nós mesmos. Então, o professor que não trabalha sobre si, que não se preocupa consigo e que não tem esse ímpeto absolutamente encantador de sair no sábado de manhã cedinho, com frio de agosto, nem tanto, né? Poderia estar melhor. Para discutir as questões que envolvem os seus problemas, enfim, não dá conta dos problemas da sua sala de aula. Então,
A única variável que nós podemos controlar somos nós mesmos. E aquilo que me parece interessante em nós mesmos é a nossa narrativa. É a nossa expressividade. E o que eu quero pesquisar e tenho pesquisado é justamente o problema da expressividade no ensino. Vocês tiveram professores chatos, não tiveram? E tiveram professores que não eram chatos. Então, vou dizer um segredo para vocês, mas é segredo, não digam para ninguém. Quem ensina história. Claro, os que ensinam história ainda são só 4, eu 5, então não tem problema. E os outros todos será segredo, então isso vai ser legal. É legal quando tem que falar uma coisa disso, um grande segredo. Chique, né? Significa que o tempo não foi perdido. Quando os historiadores contam a história, eles criam ficções. Capaz, professor, mas como eles não dizem a verdade sobre o que aconteceu no passado? Sim. Mas para dizer a verdade sobre o que aconteceu no passado, eles elaboram ficções. Criam enredos. Ou você acha que as tramas todas essas que vocês veem serem contadas sobre a história do passado estavam registradas nos documentos? Por acaso, lá no século XIX, em 1822, quando proclamaram a independência, alguém lá na época já organizou um roteirinho, dizendo para nós como aconteceu tudo aquilo? Não. Os roteiros, os enredos, não estão na história. Eles são criações altamente imaginativas que os historiadores elaboram a partir dos documentos. Os documentos são fragmentos. Os documentos são dispersos no tempo, dispersos na sua qualidade, dispersos no espaço. E os historiadores vão catando documento aqui, documento ali, documento lá, e a partir dali eles elaboram uma ficção. Eles elaboram um enredo. E é o único modo que nós temos de contar o passado. A ficção não é uma coisa do mal, porque as nossas ficções são verdadeiras. Mas ser verdadeiro significa que nós não estamos criando um personagem para inseri-lo numa história, mas nós estamos criando um enredo em torno da vida desse personagem, que existiu em realidade. É por isso que as histórias nem sempre são as mesmas. É por isso que às vezes o seu fulano conta uma história X e o seu Beltrano conta outra história. E às vezes usando o mesmo material documental. Mas são histórias diversas porque uma série de circunstâncias levaram ao seu fulano construir enredo X e o seu Beltrano construir enredo Y. Nós produzimos enredos. E tudo que nós fazemos em história poderia dar filme. E dá. Ou não é por acaso que há tanto filme histórico por aí. Porque a história não apenas se presta para o enredo, como ela é o enredo produzido pela escrita do historiador. Vocês nunca contaram uma historinha para os filhos, não, claro. Para os irmãos menores? Nunca contaram uma historinha para os irmãos menores? Vai dizer que tu contava todo dia a historinha do mesmo jeito? Não. Vai dizer que no contar a historinha, tu mantém o tronco da historinha,
mas vai dizer que tu não fica colocando ornamentos na historinha. Se ele está querendo dormir, aí não dorme, tu inventa mais ornamentos, não é verdade? Tu inventa ornamentos, tu inventa floreios, tu usa de um artifício central na vida do professor de história, do professor em geral, que é a retórica. A retórica não é uma coisa do mal, é uma coisa do bem. E sem ela, ninguém dá aula. E se dá aula, sai da aula sempre cansado, irritado. Entra e sai irritado. São poucos. Acho que 7% dos professores entram e saem da aula irritados. Isso foi feita uma pesquisa. Isso no meu tempo, lá nos anos 90. Foi feita uma pesquisa e nessa pesquisa se dizia que 7% dos professores entravam irritados e os mesmos 7% saíam irritados. Acontecia isso. Então, observem que contar uma história é produzir uma ficção. É produzir um enredo. É desenhar uma trama. E o desenho dessa trama tem muito a ver com isso que você faz com o irmão menor, com o netinho, com a criancinha, com os meninos da pré-escola. Alguém é aqui, professor de pré-escola? Pré-escola não existe mais, pré-escola infantil. Então, quando você vai contar uma história para eles, você elabora uma narrativa. E quando eu digo elabora uma narrativa, é criar um meio singular de expressividade. É dar um enredo que ultrapassa o limite da informação que está querendo se passar e implica informar contando história, ornando o discurso. Então, quanto mais o gurizinho demora para dormir, mais você cria enredos em torno daquela história que você está contando. Existe uma coisa chamada literatura histórica. Não é nem literatura histórica, é outra coisa. Sabe esses livros que vêm por aí? Tem muito livro aí, cara. A história é uma obsessão do mundo corretora. Então, tem gente que respeita muito esse, como é o nome dele? 1808, 1922. Laurentino. Isso. Como é que é? Laurentino. E ele não é um historiador, e isso traz uma série de problemas para os historiadores. Os historiadores detestam esse pessoal todo. Lembram daquele da RPS, que era do quem era? Peninha. Peninha, aquele? Quando é aquele Peninha? Estou gravando isso. Quando o Peninha surgiu, e ele surgiu com muita força, porque o interessante é que esse pessoal toma espaço na mídia. E a gente, vocês que são professores, eu, a Sharon, a gente não tem espaço na mídia. O Peninha tem. Esse dia eu liguei, coloquei lá, não sei, no 40, em algum canal, estava ele lá falando sobre a diarreia do Dom Pedro I. Aí, lembra que ele falou no Fantástico, aquele quadro Fantástico, que da diarreia do Dom Pedro I. Aí o Dom Pedro I chegou a diarreia, ele parar ali e acabou o programa da independência. Então, porque por muito tempo os historiadores abandonaram a narrativa. Não tenham deixado de narrar o passado, mas por muito tempo os historiadores se tornaram historiadores absolutamente irritantes. Um texto absolutamente irritante. Um texto que não chamava o leitor para o interior daquela história. Um texto que não encantava o leitor com um enredo.
Um texto que não admitia ornamentos na escrita. Como se qualquer escrita pudesse existir sem alguma figura no campo da história. Porque a história é narrativa até o século XIX. Porque a história não se separava da literatura até o século XIX. Porque a história sempre foi literatura. E nos últimos tempos, mas já desde o começo do século XX, há uma discussão em torno do estilo na história. De como contar uma história com um estilo determinado tem um efeito de verdade diverso. Então, a minha sogra acredita no Peninha quando ele fala, mas não acredita em mim.